Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político. Estamos no dia de finados, dia 2 de novembro de 2016. Pois é. E o tema de hoje é um tema... assim, eu vou intitular, tá, de deficiência moral, tá, porque tu tem deficiência física, deficiência mental, mas poucos sabem que existe deficiência também moral, e adquirida por osmose ainda, um conhecimento adquirido por osmose. Então o título vai ficar mais ou menos assim, né? Como é que eu vou explicar isso para que vocês entendam mais ou menos a situação? Vocês percebam que quando há uma situação criada de uma inversão de valores morais, essa inversão de valores morais ela acontece por contato, meio que por contágio. A pessoa consegue ver os problemas dos outros como se fosse uma novela, como se fosse uma série de TV. Ela vê os problemas dos outros, não desconhece que haja a existência de problemas, que existam problemas. Ela não desconhece. Só que ela não consegue ver os problemas de quem ela admira, de quem ela respeita, de quem ela ama ou idolatra, de quem ela é fã. E para justificar a lógica dela, o raciocínio dela, para ela ter razão, tudo que é feito por ela é legítimo, é legal e é correto. Ou pelas pessoas que ela determina que estejam com a razão. Porque ela não quer perder a razão, ela não quer perder o centro de racionalidade. Ela não quer o que você tem a ver com a corrupção. Não quer. Essa campanha é uma campanha oficial dos Ministérios Públicos dos Estados. Uma campanha criada há alguns anos atrás pelo meu amigo Afonso Guizumon. Foi lançada aqui no Rio Grande do Sul, começou aqui no Rio Grande do Sul, tomou conta do Brasil inteiro. Você recebe essas camisetas de graça, é só solicitar para o Ministério Público Estadual do seu estado. Todos eles têm uma pessoa responsável por essa campanha. Questione, se informe, que esse kit vem de graça nacionalmente para você. Você tem que solicitar. Tem sempre uma pessoa que vai alternando, que se torna responsável por um período para fazer essa campanha. Então você se informe, eles vão passar um endereço para você. Você tem que pedir o tamanho da camiseta e um kit que vai na sua casa. Se você vai dar um endereço, manda um e-mail, uma coisa assim, eles encaminham para você na sua casa. É uma campanha que precisa de voluntários para fazer a campanha O que você tem a ver com a corrupção. E é uma campanha de autodefinição. Você avalia a sua própria conduta, a sua própria postura diante da sociedade e combate a você mesmo e a sociedade. Então é muito complicado as pessoas participarem. Por quê? Porque as pessoas não querem se autoavaliar, elas não querem corrigir os seus próprios erros, elas querem corrigir os erros dos outros. É como se tu pudesse ver uma série, um Big Brother da vida, uma coisa assim, e um Supermax, qualquer outro programa de reality show que seja, porque os reality show fazem tanto sucesso, exatamente porque você critica, avalia e condena pessoas em tempo real. Porque para os outros é muito mais fácil. Você julgar alguém por uma conduta é muito mais fácil. Então lá você é juiz, júri e delegado e policial. E aí você faz toda a avaliação e determina se aquela pessoa merece estar viva dentro do programa ou não. Basicamente é isso que acontece. Nós aqui estamos tendo neste momento a noção exata de que isso pode ser uma situação que nos atrapalha na nossa sociedade. Uma autocrítica se faz sempre necessário.
Porque como é que tu vai evoluir, amadurecer, se tu não consegue te criticar? Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo correto? Será que as coisas que eu estou, as ideias, a moral que eu tenho, será que é a melhor mesmo? Será que realmente é assim? O mundo que me cerca é desta maneira? As coisas que estão acontecendo são exatamente desse modo? Se 90% do país está dizendo que existe corrupção, por que que eu estou dizendo que não? Por que que eu estou insistindo que não? Eu não sou a favor de ninguém, de nenhum político que se livre da corrupção, de nenhum partido. Eu combato a corrupção e ela não tem lado. Tá? Eu combato todos os partidos, todas as corrupções. O que a gente precisa, no entanto, é separar o joio do trigo, porque todo mundo vai acusar todo mundo. Dizer que todo mundo é corrupto é complicado, mas é exatamente isso que alguns grupos nas redes sociais fazem. Dizem que todo mundo é corrupto. E, olha, a acusação não falta. Inclusive, provas forjadas. Dali a serem provas reais, quem vai definir isso vai ser a justiça, que vai investigar, que vai verificar se aquilo procede ou não. E porque foi acusado por alguém, não quer dizer necessariamente que seja real, que seja verdade. Porque acusar todo mundo pode. Provar é outra coisa. Então, para isso existe a lei, para isso existe a justiça, para isso existe investigação. E aí a pessoa já fica denegrida na sua imagem e pronto. Qualquer um pode me acusar do que quiser. Provar vai ser outros 500. E aí por isso existe a questão da calúnia e da difamação. Então, como é que funciona? Tudo bem, aí dizer dali para diante que não é a situação fica bem complicado. Mas quando existem muitas provas, quando existe muita acusação, e quando existe... Porque o que faz não é a questão da acusação, são os fatos, é a postura, o comportamento da pessoa. Se a pessoa se comporta de uma maneira errada, já é um indício de que ela não está agindo certo de alguma maneira. De alguma maneira, alguma coisa errada está acontecendo. Por que ela não deixa a situação acontecer, não deixa a coisa permanecer na investigação, alguma coisa assim? Quem não deve, não teme. No caso de Lula, por exemplo, que faz jus expedientes o tempo todo para não poder ser investigado sequer, ele está acima de qualquer investigação. É porque tem alguma coisa a esconder. Então, neste caso, e o comportamento do PT, a forma como o PT age, é uma forma para encobrir tudo aquilo que fez de errado. Então, com certeza, tem caroço nesse angu, tem onde há fumaça, ou há gelo seco, como eu disse, ou há fogo, mas os dois queimam. Quando você impede essa investigação, você promove uma noção de que realmente existe alguma coisa. E claro, precisa ser investigado, precisa ser apurado. Mais cedo ou mais tarde vão chegar à verdade, vão chegar à realidade. Mas o engraçado nesse processo todo, entre aspas, é achar que todos os outros estão errados. E que não deve ser investigado, não deve ser feita nenhuma investigação, que nada deve ser feito, e que todo mundo é culpado, menos aquela pessoa que está dizendo que não. Essa pessoa é inocente, acima de tudo e de todos. Mesmo que ela não queira ser investigada por nada. Mesmo que ela se ache acima do bem e do mal, acima da lei, acima do certo e do errado, acima da moral e da ética. Quando acontece algo assim, alguma coisa realmente dá indício de que a coisa está errada. Que existe algo de podre no processo. Por exemplo, o Maduro, que diz que está sempre certo. Esse vai cair de Maduro, literalmente. Está de podre lá. E a tendência é que coisas assim fiquem expostas, que um dia acabe não convencendo mais ninguém. Só aquele grupo que tem uma deficiência moral, que tem uma cegueira
moral, que só enxerga a verdade daquele pessoal. Isso aconteceu com Hitler na Alemanha. Ele convenceu apenas 10% do povo alemão. E foi 10% do povo alemão que fez a Segunda Guerra Mundial acontecer. 10%, uma minoria, controlava uma maioria, os outros 90%. Aqui no Brasil, quando o Dilma Rousseff saiu do poder, apenas 10% apoiava o governo. E hoje, mais ou menos, é essa quantia da sociedade, essa fatia da sociedade que ainda está cega. O nome disso é nazismo, gente. Pode ser latino, pode não ser nos moldes da Alemanha nazista, mas a prática é uma prática nazista. A conduta é uma conduta nazista. Por isso eu chamava de nazismo latino-americano, uma versão latino-americana do nazismo, que é o que está acontecendo de fato. E lembrem, o nazismo é o Partido Nacional Socialista da Alemanha. É de esquerda lá, foi de esquerda, foi um governo de esquerda. Tá? Então a situação é essa, a conduta é essa, a direção é essa. E isso aí é por contágio, é por osmose. Tu adquirir um conhecimento, mesmo sem tu abrir um livro nem nada, essa osmose, esse contato fez com que tu entendesse que uma coisa ia funcionar daquele mesmo modo, sempre, da mesma maneira. Porque o importante nessa situação é uma coisa só, é ter razão, é ter absoluta razão, é ter consciência de que você está certo e que os outros estão errados. Não importa se isso é uma verdade, não importa se os outros pensam de alguma maneira, porque a democracia é você ter razão. A democracia não é você conviver em sociedade, é você ter razão. Os outros estão errados, você ter razão. Todos os outros são burros, são idiotas, são ignorantes, são tudo. Porque não enxergam o mundo como você o observa. Percebam uma situação. Nós somos um aparelho de comunicação. Todos nós somos um aparelho de comunicação. Nós emitimos uma informação. Eu estou emitindo uma informação para vocês agora e vocês estão recebendo. Vocês são aparelhos receptores nesse momento e eu um aparelho transmissor nesse momento. Estou transmitindo uma mensagem para vocês e vocês estão recebendo essa mensagem. É assim que funciona na comunicação. No momento que eu só faço isso e não observo a reação de vocês, eu não recebo nada. Eu não sou receptor, eu só sou transmissor. Mas eu recebo também as informações dos comentários, das críticas, das análises, da receptividade, dos likes, de uma série de situações que eu percebo os compartilhamentos, a forma como a sociedade reage àquilo que eu falo. E aí eu vou percebendo se aquilo tem fundamento ou não, se tem lastro ou não. E eu percebo o grau de envolvimento das pessoas nesse processo. O que eu consigo observar hoje é que as pessoas, elas interagem umas com as outras e pelo contato umas com as outras, meio que por osmose, elas adquirem uma verdade, uma realidade que não necessariamente é a delas. Elas vão se assimilando de uma realidade como se fosse aquilo uma endemia, um vírus. E vão assimilando uma série de informações que necessariamente não significa que seja verdade. Muitas das verdades passadas são criadas das falsas verdades, os sofismas, são criadas exatamente para indução ao erro. Daí a dizer que uma pessoa é 100% inocente é complicado, ou 100% culpado também. Então o que precisa acontecer para esse processo funcionar? O Estado, ele tem o Estado é a estrutura.
O governo administra o Estado e nós povo, somos a nação. Então o que a gente precisa? A gente precisa administrar essa questão do Estado para fazer, sem aparelhamento ideológico, sem estruturas de poder viciadas, sem corrupção, para fazer a coisa funcionar. E para isso a gente precisa confiar em alguma coisa que tenha mérito, alguma coisa que tenha lastro, alguma coisa que tenha estrutura. Não dá para desacreditar de tudo e de todos. Claro que o que tiver errado a gente vai resolver, vai arrumar, vai consertar, mas não dá para desacreditar de tudo e de todos, como alguns querem, como alguns dizem. Como se resolvesse só fazendo daquele jeito deles, do modo deles, de mais nada, de forma alguma. E a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa votar, a gente precisa fiscalizar, a gente precisa fazer controle social. Então não é alguém tem que fazer alguma coisa por mim, e aí eu vou ficar gritando, sapateando enquanto alguém não fizer alguma coisa por mim. Isso é birra de criança mimada. Isso não resolve a situação. Então, quando a gente joga tudo isso para a culpa dos outros e nunca para a nossa, a gente nunca fazendo a nossa parte, dá no que dá. Nós vivemos num país paternalista, onde nós aceitamos que os outros façam as coisas por nós. Nós não queremos fazer a nossa parte. E é cômodo alguém pegar e fazer algo por nós. A gente ficar com os braços cruzados, dando grito, dizendo: eu quero que alguém faça algo por mim. Não dá assim. Não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona. Então você tem a ver tudo com a corrupção nesse processo. E essa endemia que está acontecendo de inverdades ou de corrupções, pequenas aceitações que você faz porque você não participa da sociedade, você fura fila, faz gato da net, erra na hora do troco, faz alguma coisa nesse sentido. Tudo isso ajuda a atravessar fora da faixa de segurança, coisas pequenas do seu dia a dia. Fura o sinal vermelho, fica dando uma olhadinha no celular para ver se a multa vai te pegar lá da avaliação do Detran, alguma coisa nesse sentido. Tudo que fizer alguma coisa que você, em vez de corrigir o erro, simplesmente burla o erro e se auto-burla dizendo: não, eu estou certo, os outros estão errados, você está, na verdade, fazendo corrupção, pequenos processos de corrupção. Para evitar esse tipo de coisa, a gente não pode ter a questão de uma endemia da corrupção. Esse modus operandi que foi criado durante essas administrações do PT, que fizeram uma inversão de valores, onde o certo virou errado e errado virou certo, onde os direitos humanos foram para humanos não direitos, tem que acabar. E começa por você. Começa por ti. É assim que a gente combate a corrupção de fato. É assim que nós vamos fazer a mudança do nosso país. Nós não podemos simplesmente aceitar que essa corrupção permaneça, que esse processo permaneça. Isso vai depender de você, principalmente de você, da tua atitude, do teu comportamento. Eu sei que eu estou parecendo um pouco repetitivo a respeito dessa situação e tudo, mas é que essa cegueira moral, gente, é individual. Existe moral entre bandidos. A moral do bandido é matar, é roubar, é fazer alguma coisa para levar vantagem sobre tudo e sobre todos. O que para eles é uma questão de ser correto, isso aquilo para eles é correto. Agora, se tu roubar a moral entre bandidos, por exemplo, assim, se tu roubar de um bandido, aí eles apagam. Tu tem que respeitar, o bandido tem que respeitar o outro bandido, senão eles apagam, senão eles acabam. Eles fazem forno de micro-ondas, colocam tudo dentro de um monte de pneu e acendem fogo, ateiam fogo. E aí onde é que estão os direitos humanos? Como é que ficam os direitos humanos? Tá? Isso aí é o micro-ondas deles.
Onde é que está os direitos humanos nesses casos? Tá? Se acontece uma situação de estupro lá entre eles, de violência entre eles, eles matam o cara. Eles pegam o cara, estupram ele e matam ainda depois. Arrancam o pênis do cara, fazem diabo com ele e depois ainda matam. E enfiam o negócio dele na boca dele. Onde é que estão os direitos humanos numa hora dessa? Isso é o crime organizado, mas é a moral deles. É a moral deles. E aí, não tem moral? Tem moral, mas tem uma moral que não é a moral da lei, não é o que está escrito na lei. A ética é o que é moral para todo mundo, para toda a sociedade. Então, não se pode matar, não se pode roubar, e não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso é ética. E se você quer ter moral e quer ter ética, você tem que ter uma conduta regrada nas bases das normas, das leis estabelecidas. Tem que seguir as regras. Não pode ser corrupto. Corrupção é corromper algo, corromper alguma coisa, romper com algo. É isso que acontece de fato de direito. Então você tem que fazer a sua parte. Você não pode simplesmente assimilar aquilo que não tem lastro, aquilo que não tem bagagem, não tem estrutura, não tem fonte segura, não tem fonte legal. Você tem que ver os sites oficiais, as questões oficiais, a lei, como ela funciona. Tem que defender o Ministério Público, sim, porque ele luta contra a corrupção. Tem que defender a Polícia Federal, porque ela combate a corrupção independente de governo. As forças militares, elas são forças de governo, elas não são, ou de Estado, elas são forças de Estado. Elas não defendem governo. Governo está e alterna. Estado permanece. Então, a Polícia Federal, o Ministério Público e as forças militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, são forças de Estado, não são forças de governo. E nelas a gente precisa confiar. O que é de Estado, a gente precisa confiar. O que é de governo, a gente pode fiscalizar e alternar a todo momento. O que é de Estado, a gente não tem como alternar. E aí a nossa fiscalização é para verificar se o processo está funcionando direitinho para combater a corrupção. Se alguma coisa estiver errada, denuncia. Mas prova. Não basta acusar, tem que provar. As denúncias têm que ser fundamentadas. E vamos combinar, gente, vamos fazer a coisa direitinho para a gente poder ter um país melhor. Para a gente fazer a nossa parte. Faça a tua parte, eu estou fazendo a minha aqui, explicando tudo isso para vocês. Faça a tua parte também. Vamos combater a corrupção, a começar por nós. Vamos tirar a venda da frente dos olhos e vamos parar com essa cegueira moral. Cegueira moral tem que acabar. Vamos acabar com a corrupção da nossa cegueira moral. Vamos fazer a nossa parte, a começar por nós. Essa é a dica de hoje. Eu sei que me prolonguei um pouquinho, mas como é feriado, acho que vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para ouvir e ver esse negócio. E é uma questão necessária, porque realmente nós estamos adquirindo esse contato com outras pessoas que não estão qualificadas, não têm a formação, são fakes em grande parte, criando hoax. Isso no mundo acadêmico hoje é conhecido por hoax, mas sempre existiu. Isso aí, desde na academia, é conhecido por sofisma. O nome disso é sofisma. Agora é hoax, mas isso já existia. São criados por sofistas, pessoas que estão inventando, que fala 90% uma verdade, ou 99% de verdade, mas 1% é para manipular, é para distorcer, e é exatamente a inversão de valores que promove essa confusão moral que vocês estão tendo, essa cegueira moral. E aí no detalhe você acredita que alguma coisa está errada. Eu vou dar um exemplo prático. Votar não é uma obrigação. Você pode votar nulo, você pode votar em branco, você pode se abster de votar.
Então, você não é obrigado a votar. O que você é obrigado no Brasil por lei é ir votar. E se você não for votar, você paga uma multa. E uma multa irrisória hoje em dia. Então dizer que no Brasil o voto é obrigatório é um axe, é um sofisma. Você tem que... O voto não é uma obrigação, é um direito de todo cidadão, é o que te torna cidadão. E esse número absurdo de abstenções, de votos em brancos e votos nulos que tem acontecido nas últimas eleições, só prejudica você e a democracia. Porque quem está no poder, quando tem menos votos para a oposição, mesmo que, digamos que aconteça como acontece nos Estados Unidos, tá? Que lá o voto é liberado. É muito mais fácil para permanecer no poder aquele que já está no poder. Porque é menos voto para a oposição para retirar alguém do poder. É sempre assim, para onde o voto não é obrigatório, quem leva vantagem é quem já está no poder, não quem vai trocar o poder. Não quem vai alternar o poder. O que explicará, em muitos casos, porque os votos em branco, os votos nulos e as abstenções, que somadas aos votos válidos de oposição, poderiam ter trocado o poder na tua cidade. E não trocaram. Em grande número de situações no Brasil, aquelas 200 e tantas cidades onde o PT e seus aliados ainda permanecem no poder, o que aconteceu? Vocês pegarem os votos em branco, os votos nulos e as abstenções, vocês vão ver que, se somadas à oposição, o PT não estaria no poder nessas cidades. Então, quem fez o PT permanecer nessas cidades no poder não foram os votos favoráveis ao PT. E não foi a rejeição a um candidato X ou Y ou Z. Foi exatamente a omissão das pessoas que não quiseram se responsabilizar com nada nem com ninguém. Isso é inversão de valores. Porque essas pessoas não deram valor ao voto consciente. Elas não perceberam que o voto delas poderia ter alternado o poder, oxigenado o poder, ter feito alguma coisa. Elas se omitiram. E elas são tão responsáveis quanto aquelas pessoas que votaram em favor da manutenção de tudo do jeito que está. Mas elas não querem assumir isso. Não querem se responsabilizar com isso. E elas entendem que votar é uma obrigação, quando na verdade é um direito. Teve gente que morreu durante toda a história para poder você hoje ter o direito de poder votar. Negros e mulheres não podiam votar no Brasil até a década de 30. Negros e mulheres até a década de 30 não podiam votar. Então, você imagina, hoje, uma pessoa de tez negra, né, afrodescendente, para ser politicamente correto, dizer que não quer votar. Que não, simplesmente não quer votar. Uma mulher dizendo, não, eu não quero votar, não estou afim de votar e pronto, não vou votar. Até a década de 30, no nosso país, as mulheres morriam e lutavam pelo direito de poder votar, os negros também. E hoje eles não querem votar. Não querem. No segundo turno, tu sempre vota para manter alguma coisa ou retirar alguma coisa do poder. São as duas opções. Não existe essa de votar no melhor, é sempre no menos pior. Sempre. Você pode dizer, não, vou votar no melhor. Não, no menos pior, porque não existe perfeição, gente. Nós não somos seres perfeitos. Nós somos seres imperfeitos. Vocês não vão encontrar perfeição em lugar nenhum. Todo mundo é falho, todo mundo tem seus problemas. Você tem que votar num projeto administrativo, numa situação que vai alternar o poder, oxigenar o poder. Como dizia essa de Queiroz, políticos você tem que mudar pelo mesmo motivo que tem trocar fralda. Pelo mesmo motivo. Senão vai dar M. É natural isso. Faz parte do jogo de poder. E nós, brasileiros, temos que aprender a dar valor ao voto, à consciência do voto. Porque arrumar desculpa para não votar te torna igualmente corrupto.
tu está entrando na questão da endemia, da cegueira moral. Eu espero que eu tenha sido claro, porque esse vídeo, eu sei que foi um pouquinho mais longo, mas é um vídeo educativo, é um vídeo que explica por que as coisas acontecem no nosso país da forma como acontecem. É um vídeo para mostrar para vocês que não foi ao acaso que nós chegamos até aqui. É cultural o nosso processo. E nós precisamos aprender a modificar a nossa cultura a partir de nós mesmos. Cultura é o conhecimento adquirido em sociedade. Aquele conhecimento comum, aquele de postura de sociedade. Nós podemos mudar as nossas culturas a partir de hábitos, novas posturas. Mas isso cabe individualmente, a cada um de nós. O policiamento ele tem que ser pessoal, individual. Não alguém dizendo para ti, eu não te conheço pessoalmente, e eu não tenho como dizer para ti o que tu deve ou não mudar na tua vida. Tu tem que fazer essa autoavaliação. Tem que te corrigir, melhorar, para que os teus filhos e netos tenham orgulho de ti e do que tu fez por eles ao longo da história. Isso depende de ti. O nosso país depende de ti. Depende de mim, de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção dispensada.